Hoje eu vou te ensinar a fazer 3 dos melhores lançadores de teias modernos, que são super estilosos, com pulseira de couro e ele é até impermeável. Vamos lá! Bom, eu projetei tudo no papel para poder calcular todo um sistema que vai pegar a parte de trás do cartucho e por ela fazer toda a pressão que se precisa para funcionar a válvula e disparar. Eu tive uma ideia em usar um sistema de polias, que é um modo de aumentar a pressão usando pouca força. Um exemplo, as polias são essas rodas aqui com a corda para puxar o objeto. Aí você coloca o objeto pesado numa ponta e na outra, para poder levantar ele, não precisa fazer quase esforço nenhum, já que as polias duplicam ou triplicam a força, dependendo de quantas são colocadas. Quanto mais polias tiver, menor força você vai fazer para levantar o objeto. Daí, pegando o mecanismo de disparo dos borrifadores manuais, que a pressão é feita por trás, e mesclando com a força de polias, consegui montar todo um sistema para o super lançador de teia funcionar. Olha só, tudo vai girar em volta do cartucho de teia, então ele aqui vai ser um elemento bem importante. Eu sempre quis fazer o cartucho igual ao do Homem-Aranha. O primeiro era em forma cilíndrica para ser igual ao do desenho de 94, que usa também um cartucho de teia desses. Depois, com a evolução do projeto, eu mudei para os cartuchos de teia de isqueiros para ficar parecido com alguns cartuchos quadrinhos que o Homem-Aranha usa, que são quadrados. E até do Tom Holland ia assim também, quadradinho. Aí eu mudei o cartucho de novo, para poder ter uma grande quantidade de armazenamento. E usei o próprio frasco do borrifador, com esses tubos aqui de doce também. Só que a diferença entre eles é que são cartuchos artificiais, cartuchos improvisados. E para ficar realista, igual do Homem-Aranha, tem que ser cartuchos de verdade. Então, nesse lançador vai ser uma cápsula de teia feita com um cilindro de CO2, que a gente pode comprar pela internet. Aí a bombinha de pressão vai ser colocada dentro dele, a pulseira agora vai ser de couro, como uma pulseira de verdade também, e o sistema de polias aqui, para dar um visual legal, ele não vai ser feito com rodas, mas com quadrados. E a alavanca de disparo, quando a gente pressionar, é que vai puxar o sistema. Só que a gente ainda precisa de uma coisa para encaixar o cartucho de teia e que vai prender ele pela parte de trás, para assim poder pressionar a bombinha e disparar a teia. Daí, como o cartucho é um cilindro, existe uma capinha que a gente encaixa recipientes cilíndricos. E por sorte eu lembrei que no filme de O Espetacular Homem-Aranha tem uma cena onde mostra essa capinha e dá para fazer ela para encaixar a cápsula de teia também. Daí foi só adicionar essa mesma ideia aí no projeto. E juntando tudo isso já colocado no papel, vamos agora construir o super lançador de teia moderno. Bora! A pulseira de couro vai ser marrom. Eu recortei ela com um fundo igual do lançador anterior que a gente pode encaixar o cartucho de teia. E como é um couro sintético e fino, eu vou colar ele aqui em cima do papelão para ficar uma pulseira mais grossa. Colei por cima e por baixo e ficou com uma pulseira de couro de verdade. Agora eu vou só colar os velcros nela para a gente poder colocar no braço. E olha só, pulseira já pronta. E aqui está a cápsula de teia. Comprei ela com essa abertura aqui para a gente poder desenroscar e abrir para se abastecer com fluido de teia. E como essa cápsula é feita para pressão de CO2, que é um gás, a válvula dela é feita para liberar esse gás. Então, para colocar a bombinha dentro dele e encaixar lá dentro, eu tive que cortar o bico dele, removendo assim a válvula dele para a gente colocar a nossa, que é a bombinha do borrifador. E esse borrifador aqui não é aqueles com bico que gira, porque desses não dá para tirar a válvula e usar aqui. Esse aqui também é um pequeno, e o que importa nele é a válvula. Como eu mostrei para vocês, esses dois têm a mesma bombinha, então o poder de disparo é o mesmo. É só desmontar o borrifador, tirar a bombinha, e aqui a gente pode ver a diferença entre a bombinha de antes e a nova que vamos usar agora. De longe, ela é bem mais potente. Mas como a gente precisa da parte de encaixe na tampa, eu vou esquentar uma faca de serra aqui no fogão e passar nela para tirar esse encaixe. Agora, essa parte aqui vai ser cortada. E esse é o encaixe que a gente vai colocar na bombinha. Eu vou encaixar aqui para diminuir o tamanho dele para ficar menor. E pronto! Tem que encaixar nela para não deixar o líquido escapar. Agora com massa epóxi, que é essa massa aqui de duas cores que quando se misturam viram uma única massa sólida,
eu vou usar para grudar a bombinha dentro do cartucho. Vou passar ao redor da bombinha e colar ela aqui dentro. Agora é só esperar secar. E bom, já secou e eu vou diminuir o tamanho do caninho dele aqui para caber dentro da cápsula de teia. E como essa bombinha aqui tem um caninho da válvula mais grosso, a tampinha da válvula comum não vai encaixar nele. Então, do outro frasco de borrifador que encaixa aqui, eu vou tirar a tampinha e colocar aqui perfeitamente. Agora vamos fazer a válvula de saída. Lembrando que o vídeo detalhado de como fazer essa válvula está aqui no card. Vou pegar a válvula que vou usar e com a faca quente vou cortar ela para poder tirar. Nela você pode ver que tem esse buraquinho aqui, e é aí que a gente vai colocar o caninho do borrifador. Depois eu vou furar a tampinha em cima e colar nela a válvula. E pronto! Cartucho de teia com a válvula já feito. Agora vamos para a construção do sistema do lançador de teia. Mas antes, se você quiser fazer parte de cada projeto construído aqui, é só virar um membro do canal, para ainda ganhar benefícios por ajudar. E vamos lá! Para o mecanismo eu vou começar fazendo todo o esqueleto que vai ser a base dele. Para fazer ele vou usar esses palitos de picolé aqui. Vou colar esses dois para fazer a capa da cápsula e usar esse grampo de papel aqui para fazer a parte que vai prender a válvula e prender a parte de trás do cartucho. Para isso eu vou ter que remover essa parte aqui do grampo de papel. E vai sobrar só essas duas. Vou pegar elas e usar esse cortador de unha velho para dobrar o ferrinho do grampo nessa posição aqui. E aí eu vou colar ele em cima dos palitos de picolé. Desse jeito podemos encaixar o cartucho de teia assim. Agora eu vou cortar ele mais ou menos pela metade para diminuir um pouco. Depois eu vou colar outra parte do grampo em cima de outro palito de picolé. Vou cortar um pouco para diminuir o tamanho também. E nele eu vou colar desse jeito a válvula do cartucho de teia. Ela é a parte que vai ficar parada para a parte de trás poder se movimentar, que é a cápsula funcionando. Agora eu vou colar ao redor dos palitos e cortar a ponta deles. Aí eu vou emendar mais dois para conseguir fazer o sistema dele. E é assim que vai ser a capinha da cápsula para disparar o lançador. Colei mais dois palitos para fazer a base que vai sustentar a capinha da cápsula. E nela eu vou colar a válvula do cartucho bem aqui. E desse jeito a capinha está tomando forma com o sistema de disparo, olha só. Agora para fazer o sistema de polias sem usar as rodas, ela vai ser como o sistema de grampo de papel, que vai para cima e para baixo, desse jeito. Para isso eu vou usar esse espeto de churrasco aqui. Vou cortar ele do tamanho que encaixe nos palitos de picolé, para ficar desse jeito. Vou furar nas duas pontas dele e nos palitos de picolé também. Daí com esse grampo de papel pequeno feito de ferro, cortei um pedacinho dele para poder usar como pino e prender o espeto desse jeito. Aí eu vou só cortar para diminuir um pouco o tamanho dele. E com a massa epóxi eu vou colar por cima do ferrinho para não deixar ele escapar. E ficou tudo desse jeito, olha só. Agora com esse palito eu vou cortar a ponta dele e fazer como uma curva para poder colar em cima do espeto de churrasco. Desse jeito. Vou cortar também para diminuir o tamanho dele. E agora eu vou fazer a mesma coisa de novo. Colocar aqui outro pedaço de espeto, fazer o furo nele e colocar o ferrinho com a massa epóxi. Bom, eu tava vendo aqui que tem muito atrito entre os palitos e o grampo de papel que passa pela válvula, impossibilitando o funcionamento do sistema. Para resolver isso, eu vou ter que substituir eles pelos espetos de churrascos, que são redondos. Vou cortar o sistema nesse tamanho aqui e fazer uma curva para poder colar o espeto nele. Depois eu vou colocar aqui entre a válvula e o grampo um palito de picolé e cortar o tamanho dele. Agora, para ficar bem firme, eu vou colar o ferrinho do grampo de papel nessa posição aqui. E também colar os espetos na base onde fica o cartucho de teia. Assim a gente tem um sistema bem suave, sem o atrito que tinha antes. Agora, para fazer a alavanca de disparo, eu vou colar dois palitos de picolé nessa parte de baixo aqui. E fazer a mesma coisa com o espeto de churrasco, colocando o ferrinho e a massa epóxi outra vez.
vou colar um palito em cima da alavanca, desse jeito. E ela vai ser encaixada bem aqui para puxar a cápsula de teia. Fiz uma curvinha e é só colar ela bem aqui. Parte do funcionamento quase concluída. E aqui já temos uma prévia do sistema que aumenta a força. Olha só. Me diz se isso não já vale o seu gostei no vídeo, cara. Ou até mesmo a sua inscrição no canal. Vou diminuir a largura dela para deixar mais fina. E em cima vou colar esse isoporzinho aqui que vem dentro dos borrifadores. E pronto! O esqueleto do sistema já está feito. Agora vamos cobrir ele todo com a massa epóxi, para moldar toda a estrutura e o visual do lançador. Olha só, a bombinha eu fiz igual a do Homem-Aranha, que tem esse detalhe aqui para a função de bloquear o lançador e não disparar ele sem querer. E aqui a gente também fez esse detalhe. Aqui eu passei a massa para não deixar o espeto escapar e melhorar mais o sistema. E bom, agora é só esperar secar. A máquina já está seca e agora é só pintar. Mas antes, eu vou colar esses pedaços de palito um em cima do outro e colocar na pulseira. Daí, vou colar outro bem aqui também, que é pra gente depois de pintar, só encaixar e colar o sistema de disparo aí. Eu vou fazer também aqui uma capinha que vai ficar por cima do cartucho. Eu desenhei ela toda, aí só cortei. E quando pintar, vou colocar nessa parte aqui, desse jeito. Vou colar 2 camadas para ficar bem resistente. E, bom, agora é só pintar tudo. E esse aqui é o super lançador de teia moderno. Coloquei até o fluido de teia num frasco novo, para combinar com o visual do lançador. E se parecer ainda mais com o verdadeiro Peter Parker, né? Agora é só colocar o fluido dentro da cápsula de teia, encaixar ela no lançador e pôr ele em ação, lançando teias. Eu vou usar metade de um grampo de papel desses aqui. Eu cortei ele só em uma parte para não ficar grande e também funcionar melhor, para assim poder acionar a bombinha do lançador. Eu vou colocar ele em cima desse palito de picolé e cortar o palito no tamanho dele. Depois eu vou fazer um V como esse nos dois lados do palito, para a gente poder colocar 2 espetos que vão sustentar ele. E essa base do grampo ficou assim. Agora eu vou colar ela em outro palito com a mesma entrada de V, para poder conectar os espetos. E então vou pegar 2 palitos, colar os dois desse jeito para formar a base do cartucho e cortar a ponta. Daí em cima dele vou colar a base do grampo de papel. E em seguida colar o grampo de papel em cima dela. Assim a gente tem uma prévia de como mais ou menos vai funcionar.
Agora eu vou pegar um pedacinho de palito de picolé, juntar mais 4 pedaços desses e formar um bloco desse jeito. Depois eu vou colar ele na base que sustenta a cápsula de teia do lançador. Vou colar outro desses na base de trás também. E tamo quase lá. Mas ainda falta a parte que vai prender o cartucho atrás, para ele não escapulir. Para isso eu vou dobrar o ferrinho do grampo, para deixar ele encurvado desse jeito. Assim a gente pode colocar ele aqui atrás, que vai prender a cápsula e não deixar ela sair do lugar. Então é só colar. Vou passar super cola com bicarbonato no ferrinho para ele não se movimentar e ficar fixo aqui. E assim a gente já tem uma prévia de como o sistema vai funcionar. Me diz se isso aqui não já vale o seu gostei e a sua inscrição no canal. Fala a verdade. Na parte de baixo vou colar mais 2 palitos de picolé para aumentar a resistência do projeto. E depois colar ao redor dele mais 2 palitos também. E mais um aqui na parte de trás. Para fazer a alavanca da bombinha de disparo, eu vou colar um pedacinho aqui de palito de picolé e em cima dele colar outro palito. O botão vai ser feito com esse isoporzinho aqui, que vem dentro dos frascos de borrifador. Vou colocar mais outro palito aqui na alavanca para aumentar a resistência dela. Depois vou recortar aqui uma bolinha de papelão e colar ela em cima do botão, para assim dar um visual bem realista nele, como um botão de verdade. E aqui embaixo do projeto vou colar mais 2 blocos nele também, para quando o lançador estiver no braço a gente possa apertar na bombinha, sem problema nenhum. E o esqueleto do projeto já está pronto. Agora é só cobrir ele com a massa epóxi. Bom, eu vou usar alguns palitos de picolé, colando esses 3 um no outro para fazer a base. Vou fortalecer colocando bicarbonato por cima da super cola, para ficar tudo bem resistente e colado. Eu vou cortar as pontas da base para diminuir o tamanho dela, para ficar bem menorzinha. Depois eu vou lixar para ela ficar bem lisa e polida. E olha só como ficou. Agora eu vou cortar um pedacinho do palito de picolé para fazer a parte final do compartimento do cartucho e colar mais outro aqui em cima dele. Vou sempre usar super cola com bicarbonato para deixar tudo bem colado. E aí eu vou lixar mais uma vez para terminar de polir. E olha só como tá ficando. Bem bonito, né? Eu vou colar um palito aqui, cortar e colar no outro lado também, para fazer a parte do mecanismo de disparo. Vou esquentar essa chave de fenda no fogo e fazer 2 furos aqui no mecanismo. Daí vou pegar esse espeto de churrasco bem fino, mais fino que esse outro aqui, para usar na mecânica da base, cortar e colar ele aqui nela. Vou mais uma vez lixar tudo para ficar bem moldado e bem polido. Daí cortar as rebarbas que sobraram. Olha só como tá ficando bem polida a nossa base. Bem da hora, né? Agora eu vou pegar esse grampo de papel bem pequeno e o que a gente vai precisar mesmo são só 2 partes dele, que é essa parte aqui da frente e essa aqui do meio. Eu vou cortar ele com uma tesoura e tirar essas 2 partes que a gente vai precisar, que é para fazer o mecanismo de mudar de teia, que vai ficar assim. O grampo vai ficar por cima e a outra parte dele vai ficar aqui por baixo. E dessa forma ele vai poder se mexer alternando entre as teias, igual a versão anterior que tem essa mesma mecânica. Então aqui eu vou fazer 2 furos no palito de picolé.
lixar ele para ficar bem liso. E aqui eu tô vendo que tem algumas cavidades que podem fazer travar o mecanismo quando a gente mexer. Então eu vou passar super cola aqui para resolver tudo isso. E depois só lixar para tirar o excesso. E olha só como ficou. Lisinho, né? E aí só colar aqui na nossa base. Só cortar o tamanho para diminuir e lixar tudo. E olha só como já está ficando a nossa base. Pro disparador, eu vou colar no grampo de papel um pedacinho de palito de picolé bem fino. Vou pegar essa esponjinha aqui que vem dentro de um borrifador e colar nele para fazer o botão. Daí, aqui embaixo, para fortalecer, vou colar mais um pedacinho de palito de picolé. Vou lixar o disparador para ficar mais fino e bem pequeno. E eu tenho aqui um botãozinho que brilha no escuro. Eu vou usar ele para fazer o nosso botão do disparador também brilhar. Ele vem junto com aquelas estrelas que brilham no teto. Então vou pegar ele e colar aqui. Agora eu vou colar um pedacinho de palito aqui no lado e no outro da base, para a gente poder terminar de fazer o formato que ele vai ter no final. Porque eu quero fazer esse mesmo formato aqui no local dos cartuchos, para a gente poder prender eles e fixar na base. Então eu desenhei ele aqui no papelão e cortei para a gente poder colocar ele bem aqui. Eu vou usar uma pulseira de couro marrom claro, para ter um visual bem realista para essa versão do lançador, que vai ser uma versão que a gente pode esconder sem chamar atenção, para ficar o mais discreto possível. Para grudar no braço, eu vou usar esses botões aqui de pressão, para a gente assim só abotoar, e ajudar no visual realista que ele vai ter, que é para parecer uma pulseira comum, disfarçada. Daí, para melhorar o visual, eu vou sombrear algumas partes da pulseira com tinta preta, para criar uma textura de couro usado. E olha só como ficou. Bem bonito, né? Eu vou fazer 2 furos com uma chave de fenda para colar neles os botões. Primeiro, esse aqui na parte da frente. Depois, esses aqui na parte de trás. E esses outros aqui no outro lado da pulseira, para a gente poder fechar ela. E agora a gente vai terminar a parte de moldar a estrutura do lançador. Eu vou passar massa epóxi cobrindo ele por completo. A base dos cartuchos. A estrutura que segura eles. E também o botão de disparo. E agora é só esperar secar tudo para a gente continuar. Eu vou usar alguns ímãs para poder fixar a parte do grampo aqui na frente e de trás, para poder prender e não deixar ele cair, para então ficar desse jeito aqui. Eles vão segurar para poder terminar de moldar com massa epóxi.
porque é nessa parte aqui que a gente vai passar ela para poder juntar com o grampo. Essa é a primeira massa, tem que tomar muito cuidado para o grampo não cair e estragar tudo. E aí eu vou passando a segunda e assim indo aos poucos. Depois é só consertar tudo para ficar bem colado. E agora eu vou colar aqui na parte da frente também. E então é só esperar secar para poder pintar. E eu vou pintar a parte que segura os cartuchos de preto e a base do mecanismo vai ser de prata, com um sombreado para completar o visual realista que ele vai ter. Daí eu vou passar um verniz nele para deixar com um brilho bem bonito. Aqui a gente vai colocar o lançador na pulseira, que ficou bem bonita. Eu fiz ela com visual bem realista para ter uma identidade própria. Ficou bem maneiro. E agora chegou a hora da gente impermeabilizar o negócio, para a água não poder penetrar. Esse aqui é um spray impermeabilizante de tecidos que talvez não funcione muito bem com essa parte aqui da mecânica do lançador, que eu fiz com a massa epóxi, já que não é tecido, né? E talvez funcione mais com a pulseira, que de fato é um tecido mesmo de couro sintético. Mas vamos lá passar o bagulho. Olha só o botãozinho brilhando no escuro, com aquela peça que a gente tinha colocado aqui para ele brilhar. É bem maneiro, né? Bom, como a gente tinha feito antes os 3 orifícios de filamentos para a teia sair como a do Homem-Aranha em 3 fios entrelaçados, de acordo com cada teste que eu fiz aqui, quanto mais fios tiver trançando uma corda, obviamente mais resistente essa corda vai ser. Tanto que mesmo com apenas 3 já deu para puxar muita coisa pesada e abrir portas. Então eu pensei em fazer o máximo de orifícios que dá para fazer. Numa válvula dessa, se eu fizer bem pequeno, pode dar mais ou menos uns 10 furinhos. E eu vou testar isso. Mas para fazer a válvula é bem simples, é só pegar 2 caninhos, colocar um por dentro do outro e cortar o tamanho para diminuir. Colar esse pedaço aqui de plástico em cima dele, cortar e aí fazer os furinhos nele. Depois colar uns pedacinhos de palito de picolé ao redor e repintar. Daí, como eu já tinha feito isso antes, só que com os 3 orifícios, eu vou remover essa parte aqui que eu colei de plástico, para então colocar outro plástico e agora fazer o máximo de furinhos que dá para fazer. Para isso eu vou usar esse ferrinho aqui bem fino para fazer bem pequeno e poder ter mais espaço para fazer mais furinhos. E bom, o que deu para fazer aqui foram 8 furos, foi o limite que coube. Não foram 10, mas ainda assim foi quase, e é muita coisa. Mas agora eu vou colocar o fluido nos cartuchos, primeiro o da rede e depois o da corda de teia e pressurizar com gás. Daí eu vou colocar aqui no lançador e primeiro eu vou testar se ele realmente ficou impermeável. Aqui tá chovendo pra caramba e é a hora perfeita para testar isso. Bom, na pulseira não aconteceu nada, a água não penetrou, mas aqui na parte do mecanismo molhou um pouco, só que escorreu bem rápido. Então eu diria que funcionou a impermeabilização do negócio. O lançador de teia agora é totalmente à prova de água. Mas agora é hora de testar o lançador em funcionamento. Primeiro, alternando para a rede de teia. Como sempre, a rede é bem maneira, mas a curiosidade mesmo tá para os novos filamentos, né? Agora alternando para a corda. Uou! Caramba! Olha isso, cara! Olha como saiu a cordinha agora! Essa é literalmente a mesma teia do Homem-Aranha. Olha isso!
A gente está vendo que mesmo com 8 fios, os filamentos se juntaram e ficaram bem mais fortes. E a cordinha aqui, só no toque já dá pra ver que a resistência dela aumentou, tá bem maior. Só a textura dela já mostra que tá bem mais resistente. Os testes de resistência dessa versão aqui com 8 filamentos vão ser feitos mais pra frente, vai chegar em breve. Mas, olha isso, olha essa cordinha formada pelos vários filamentos. Bem maneiro mesmo. A textura tá bem mais resistente. Só com isso a teia já mudou completamente agora. Mas eu vou disparar com a teia ainda aqui. E ela caiu no chão. Mas olha isso, corda trançada igualzinha a teia do Homem-Aranha. É inacreditável de ver que é literalmente a mesma teia.